Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então um texto assim muito bacana, um texto muito legal e muito profundo. Tem muita coisa aqui, não dá para a gente falar tudo, porque o texto é muito profundo. Mas a primeira coisa que a gente vê aqui o próprio título, né? Claro que você sabe que o título não tem nada a ver com inspiração. O título foi para facilitar o nosso entendimento. Então o próprio título já fala assim: a confissão de Pedro. Mesmo Jesus tendo já convidado a Pedro a vir andar com ele, agora nós estamos vendo Pedro fazendo a sua confissão diante de Jesus, ele sendo iluminado pelo Pai para assim entender claramente o objetivo da vinda de Jesus. Mas é interessante que começa com Jesus, ele perguntando aos discípulos para que eles pudessem fazer uma pesquisa aonde ele estava e quem é ele, quem é Jesus. Se o povo tem algum conhecimento, se o povo tem alguma compreensão de quem de fato é Jesus. E a primeira coisa então é Jesus chamando aqui Pedro e os discípulos, na verdade todos os discípulos, falando: olha, faz uma pesquisa aí, faz um IBGE aí, faz uma pesquisa e vê para mim aí o que as pessoas falam de mim, o que as pessoas entendem quem eu sou. E lembrando vocês que Jesus leva eles aqui para um lugar, Cesareia, um lugar onde tinha mais romanos, tinha vários cultos aos outros deuses, tinha igrejas em cima dos montes que pessoas adoravam outros deuses. Então Jesus leva eles fora de Jerusalém e pede para perguntar ali se o povo tem conhecimento de quem é ele. E as pessoas não sabem responder, é óbvio. Se os próprios discípulos tinham dúvida, imagina o povo, né? Mas é isso que Jesus queria mesmo, que as pessoas tivessem, que os próprios discípulos tivessem a ideia de que o povo não sabe de fato quem é Jesus e que precisa de uma iluminação, precisa de uma revelação, vamos dizer assim. Revelação não, a gente não usa revelação. Revelação geralmente a gente usa quando fala sobre a Bíblia. A Bíblia é a revelação, a única revelação. Mas tem a iluminação, a iluminação direta. Então, e ali o povo não sabe responder. Você fala que é um profeta, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, enfim, começa aquele negócio todo, se comparando com profetas, aquela coisa toda. E Jesus agora volta-se para os discípulos e pergunta aos discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? O que vocês acham? Qual a compreensão que vocês têm de mim? Deixa eu ver se vocês de fato me conhecem. E aí levanta Pedro. Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala: oh, que beleza. Não foi você que falou do seu conhecimento. Não foi você que falou porque você é uma pessoa inteligente. Não foi nem carne nem sangue que revelaste
Não foi algo humano que fez você compreender isso. É isso que Jesus estava dizendo para ele. Quem te deu essa iluminação é o Pai. Quem te deu essa iluminação foi Deus. É onde ele entra aqui e fala assim, olha, ele respondeu uns dizendo João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, e outros profetas. Aí Jesus fala, mas continuou ele. E respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Então Jesus afirmou, bem-aventurado tu és, Simão Borjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaste, mas meu Pai que estás no céu. Então o Pai que está no céu é que ilumina a mente de Pedro para ele conhecer Jesus e divulgar aos discípulos que Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho do Deus Altíssimo, o Messias que as Escrituras sempre têm falado que ele viria. Então está ali presente o Messias, confirmando então as Escrituras Sagradas. Mas é importante que a gente saiba que ali no caso não foi Pedro que por si próprio, por conhecimento, por sabedoria humana, por cultura, por estudo, por inteligência particular, que ele falou. Porque nós não chegamos a essa compreensão de que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é o Salvador, é o único e suficiente Salvador, por nós mesmos, ou porque alguém está falando porque nós somos inteligentes, sábios, ou porque nós estudamos, ou porque nós somos mais especiais. Nada disso. Quem faz esse papel ali na vida de Pedro, quem fez esse papel é o próprio Deus. É o Pai que está no céu, que revelaste. Então, Pedro teve a revelação do Pai, a revelação de Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Hoje nós temos quem nos ilumina, hoje nós temos quem nos convence da justiça, do juízo, do pecado, o Espírito Santo, que na verdade é Deus, né? Então, o próprio Deus se revela também a nós quem é o Cristo, o Deus Filho. É importante que a gente entenda isso, que nenhum ser humano ele consegue chegar diante de Jesus por si próprio. Ele precisa de uma iluminação, ele precisa de um esclarecimento fora terreno, um sobrenatural, uma iluminação de Deus. E quando eu falo de Deus, eu estou falando aqui no caso de Pedro, Deus Pai. O próprio Jesus disse, não foi a carne e sangue que revelaste, mas meu Pai que estás nos céus. E hoje nós temos aqui o Espírito Santo que faz esse papel, e o Espírito Santo é que tem esse propósito de nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, fazer reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas isso não basta. É isso que é interessante, isso não basta, porque você conhecer Jesus, ser iluminado por Jesus, tem umas implicações, tem uma responsabilidade de que você também precisa ser iluminado. Além de você ser iluminado, você então passa agora a ser usado por esse Espírito Santo, ou por Deus Pai, por Jesus Cristo, para outras pessoas serem iluminadas também. A iluminação não fica parada, não fica estagnada, não é para uma pessoa apenas especial, mas para todos quantos querem conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí algumas pessoas me perguntaram aqui algumas coisas aqui que eu achei muito interessante. Quando Jesus disse para ele que bem-aventurado és tu, Simão, tu, Pedro, né? Também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante, aqui tem várias coisas. Primeiro, o que nós vemos aqui é que Jesus fala que Pedro, ele é bem-aventurado. E por que ele é bem-aventurado? Porque foi o primeiro, primeiro. Ele foi o primeiro a ser iluminado entre os discípulos de todas as pessoas na face da terra, a reconhecer pelo Pai que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Por isso que Jesus elogiou.